Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje vamos analisar um pouquinho as vendas de mangás, alguns lançamentos, fora também mangás que já estão aí desde o início do mês aí vendendo. Então, se você quer ver mais vídeos como esse, apoie o canal, deixa o seu like e se inscreva também. Em algumas semanas eu acabo falhando um pouquinho mais porque acaba que muita coisa para fazer. Semana passada era para ter saído o vídeo, só que aconteceu alguns problemas, então não deu. Mas de qualquer forma, estamos aqui para mais um vídeo e mais uma análise aí nas vendas e como é que tá aí a popularidade desses mangás. Enfim, um pouco interessa, né? Sem muita enrolação. Primeiramente, falando sobre a Shonen Jump, tá aí na sua terceira semana, na próxima semana vai fechar o mês. Temos aí, primeiramente, mangás que não tiveram dados divulgados nessa semana, foi obras como o Dianemone, Rui Senki, os dois volumes, né, de Rui Senki, Greens e o Mama Yuyu, que é o seu penúltimo volume. Eu pensei que era o último, só que é o penúltimo. O próximo volume vai sair já no mês que vem para fechar a história de vez. São mangás que não tiveram dados divulgados. Agora o Bokuto Roboku, seu volume 18, vendeu 1.645 e totalizou 16.032 exemplares na sua terceira semana de vendas. O mangá praticamente aí tá com a margem quase que a mesma coisa. Na próxima semana ele pode vender um pouco mais de 1.000 exemplares, eu colocaria dessa forma, chegando aí a uns 17, quem sabe até 18 mil se tudo der certo. Mas Bokuto Roboku ele vai praticamente fechar na mesma margem, entre 20, próximo aí, algo que ele vem alcançado aí. Esses últimos volumes, pela impressão que deu, é que o mangá ele caiu um pouco nas vendas, mas nada tão preocupante. No Exorcist, o volume 5 vendeu 2.484 e totalizou 25.602. O mangá ele continua na margem próxima a 30, apesar de estar um pouquinho mais baixo. Ele continua entre 25 a 30 mil exemplares. Próxima semana ele pode alcançar em torno de 26 a 27 mil, o que vai mais uma vez segurar o mangá na mesma média em vendas, né? A mesma margem, mesmo números aí aproximados, próximo a 30 mil. Enfim, no Exorcist, esses últimos volumes não têm tido um crescimento, ele está estagnado aí nos mesmos números. Negai no Astro, volume 1, vendeu 4.012 exemplares e totalizou 28.400, uma estreia muito boa. Próxima semana ele pode alcançar até 30 mil se tudo der certo, o que é ótimos números, né? O mangá ia alcançar 30 mil exemplares no seu volume 1 é uma estreia, ao meu ver, muito boa. Não é tão grande, né? Por exemplo, temos o Kagurabachi em comparação, que tem uma estreia muito acima da média. Não diria muito, né? Mas teve uma estreia boa, né? A estreia acima da média. Negar no Ato ele também teve uma estreia muito boa, ao meu ver. E se tudo der certo, o crescimento só vai aumentar. Se aqui o volume ele terminar com uns 30 mil, fechar o primeiro mês com 30 mil, no volume 2 ele já conseguiu um aumento, né? Eu diria colocar aqui em torno de pelo menos mais 10 mil a mais, né? Acho que já seria algo bom. Aí assim, aos poucos e aumentando, espero realmente que isso aconteça. A história de Negai no Astro eu acho bem mais ou menos. Ele tem pontos que são positivos, mas tem alguns pontos negativos que eu acho que o autor ele vem conseguindo melhorar um pouco a cada capítulo. Então realmente Negai no Astro ele tá melhorando. Eu acho que ele tem tudo aí para fazer sucesso no futuro. A estreia já foi muito boa e vamos ver como é que vai ficar com o tempo, né? O Witchwatch vendeu no seu volume 18 4.468 e totalizou 38.750. Agora eu acho que o próximo alvo de Negai no Astro talvez seja o Witchwatch. Tem outros como Yozakura Family e Undead Luck, né, que estão numa margem parecida. Então vamos ver como é que ficar, né? O Witchwatch ele despencou um pouquinho as suas vendas. Eu me lembro do mangá já chegando a vender próximo a 50 mil. Agora ele diminuiu um pouco, já tá aí lutando para pelo menos fechar com 40 mil no primeiro mês. Então acho que, para falar a verdade, ele pode conseguir. Mas 50 mil é bem impossível, pelo menos em uma semana. Não acho que ele vai conseguir vender no mínimo uns 12 mil exemplares, mas pelo menos uns 2 mil eu acho que ele consegue. De qualquer forma, o Witchwatch ele vem perdendo um pouquinho na sua popularidade nos últimos volumes. Nada que ao meu ver seja preocupante no momento, mas ele precisa melhorar um pouquinho. Eu acho que vindo um anime as coisas podem melhorar. Mas enfim, a Candy Banashi, o volume 12, vendeu 5.044 exemplares e totalizou 44.278. Enfim, mesma coisa também, o mangá não tem tanta alteração. No máximo um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, nada que venha a ser tão grande, nada que venha influenciar tanto. O mangá sempre essa margem entre 50 e 45 aproximadamente. E vai mais uma vez fechar nessa margem. Eu diria que a próximo mês ele pode vender entre 2 a 3 mil exemplares, o que vai fazer o mangá chegar a uns 46, 47 aproximadamente, que sinceramente não chega a ser algo ruim, mas o mangá ele tá parado aí nesses mesmos números
há um bom tempo, né? Delícia Samurai volume 16 vendeu 6.697 e totalizou 43.581. Aqui, pelo menos nesse volume, não foi tão grande, né? Não foi tão nítido o crescimento, apesar de eu já falar que o mangá está recebendo um pequeno boost nas vendas desde que o anime saiu. Ainda não é tão nítido esse crescimento, pelo menos não no volume atual. Vamos ver se com o passar do tempo, os próximos volumes lançados, já conseguir ver os números sendo um pouquinho maiores. Lembrando, o mangá já chegou a vender 100 mil exemplares no primeiro mês de estreia. Isso foi no volume 1. Eu não sei se o volume 2 ele conseguiu chegar a esses números, mas ele chegou próximo. Com o tempo, esses números só foram caindo de 90 para 80, 70. Atualmente, o mangá está na margem de 40 mil por volume, pelo menos no mês de estreia dos volumes. O anime tem tudo aí para fazer o mangá voltar a crescer. Não sei se vai voltar a vender 100 mil por volume, mas acho que ele pode pelo menos melhorar um pouquinho as suas vendas aí, melhor do que já tá agora, né? Eu acho que ele tem potencial para isso. Tivemos aí o mangá Kagurabachi, que vendeu no seu volume 3 essa semana 9.356 e totalizou 76.230. Então, vendas muito boas. Como falei, o Kagurabachi tá vendendo muito bem. O mangá está quase alcançando 100 mil por volume e creio que ele pode, a partir dos próximos volumes, já ter mais ou menos essa base. Se tudo der certo, ele pode fechar o mês já acima de 80 mil e no próximo volume, o volume 4, a minha expectativa é que o mangá ele consiga já alcançar entre os 90 aproximadamente e assim para os próximos já chegar a 100 mil por volume. Se tudo der certo, se o crescimento continuar crescendo, algo que mostra que tem potencial para isso, a gente vai ter que ver os próximos volumes. Jujutsu Kaisen, volume 27, vendeu 97.447 e totalizou 880.258. O mangá já não está alcançando mais 1 milhão por volume, pelo menos não nos seus primeiras semanas em vendas. Na próxima semana ele pode vender em torno de 50, 60 ou 70 mil, o que não vai fazer o mangá chegar a 1 milhão nesse primeiro mês de vendas. O mais vendido da Jump foi o One Piece, que vendeu 121.478, totalizando 1.201.406. Esse aqui sim já alcançou a marca de 1 milhão por volume, nesse volume pelo menos, né? Algo que é normal, o One Piece ele alcança com facilidade esses números, apesar de que as 2 primeiras semanas foram um pouco abaixo, ele não chegou a 1 milhão. Normalmente, o One Piece, a média deles é ele já estrear com 1 milhão. Esses últimos volumes isso não vem acontecido, ele estreia com 900, esse aqui estreou com 800 mil, o que foi realmente um número um pouco mais abaixo. É preocupante? Nem um pouco, não chega nem perto, porque o One Piece ele vende muito bem e enfim, não tem o que a gente reclamar, mas é um dado importante aí pra gente ter. One Piece vendeu um pouquinho abaixo, enfim, aqui já tá com acima de 1 milhão, né? 1 milhão e 200, então continua vendendo muito bem. Próxima semana a expectativa é de 1 milhão e 300, mas eu acho que é o máximo que o mangá vai alcançar nesse mês aí, fechar esse mês com essa base aí. Então, pelo menos o mangá continua ainda sendo um grande sucesso e provavelmente não, com certeza vai continuar sendo até o fim, e mesmo assim depois do fim. Dando uma passada rápida pelos mangás da Shonen Magazine, temos aí o menos vendido sendo o Ao no Miburo, volume 14, vendendo 5.404, margem ok, um número de vendas ok que praticamente não teve alteração nenhuma. Akabane Honeka, o volume 9, vendendo 6.513, também sem muita alteração do que foi visto nos volumes anteriores. Yu-Yu Sensei volume 8 vendeu 7.463, funciona da mesma forma também, a mesma situação. E também o Kana-sama, né, tá na mesma situação. O Kana-sama aqui vendeu no seu volume 7 7.906. Pelo menos Kana-sama e Yu-Yu Sensei, eu acho que eles podem fechar o mês com mais de 10 mil, né? Diria aí que em torno de 12 a 13 mil aproximadamente. Só que são margens médias que eles normalmente vêm pegado. Então, até o fim do mês eles podem chegar nisso. Se eles conseguirem vender um pouco mais, eu acho que já vai ser um sinal de que as vendas estão melhorando um pouquinho, pelo menos as vendas físicas. Mas eu vou continuar, pelo menos na minha aposta inicial, que o mangá vão continuar nos mesmos números aí de 13 mil aproximadamente. Sentai das Kaka, volume 15, vendeu 8.413 exemplares. O mangá que já chegou a vender um pouco mais. Me lembro do mangá chegar a vender na sua estreia em torno de 15 até próximo a 20 mil. Atualmente não chega nem perto desses números, mas eu acho que até o fim do mês ele pode pelo menos fechar em torno de 15 mil aproximadamente. E o Kuryo Medaka vendendo no seu volume 15 14.500, estreando aí com números ok, sem muito acréscimo. O Kakou no Inazuki, volume 23, vendeu 20.040 exemplares, sendo um mangá que tem uma popularidade muito boa.
E recentemente foi anunciada uma nova temporada. O Kanojo Kareshimasu, o volume 37, vendeu 27.590. O mangá ele sempre fecha um mês em torno de 50 mil. Eu acho que o mangá ele tem potencial para mais uma vez alcançar esses números. Agora o Seitokai Monaru, volume 7, vendeu 28.061 exemplares. Um detalhe interessante, pelo menos em comparação com o volume anterior, houve um acréscimo, não sei dizer exatamente o quanto é, mas teve um número até interessante. Não foi algo tão grande, tão perceptível, mas houve sim um pequeno acréscimo nas vendas, pelo menos em comparação com a estreia. Vamos ver se até o final do mês a gente vai conseguir ver esses números sendo um pouco maiores, para a gente ter pelo menos uma comparação com os volumes anteriores e ver se realmente houve um aumento nas vendas graças a esses últimos acontecimentos, né, as últimas promoções que o mangá recebeu. O Megami no Café Terraço, volume 16, vendeu 28.078 no seu total, vendas boas. O mangá tá com o anime em exibição, a segunda temporada, né? Então tem tudo aí para continuar com um crescimento ainda maior. A Hajime no Ippo, volume 141, vendeu 38.471. Normalmente o mangá fecha entre 60 a 70 mil, mas eu acho que ele pode chegar mais uma vez nesses números aí. Estreou com quase 40 mil, né? Então acho que pode fechar mais uma vez entre 50 a 60 mil. E o mais vendido da Magazine foi o Shangri-La Frontier, que vendeu no seu volume 18 71.973. Uma ótima estreia como sempre. O mangá vai com certeza voltar a fechar o mês em torno de 100 mil exemplares. É o segundo mangá atualmente que mais vende na revista. Então ele está pelo menos fazendo a sua parte, né, na revista, sendo um dos mangás mais populares aí. A segunda temporada já está aí anunciada, já está chegando, em outubro está chegando, então tem tudo aí para crescer ainda mais. Mas enfim, se você quiser ver como é que tá as vendas dos mangás nas próximas semanas, confere aqui, que aqui eu vou estar falando todos os detalhes, não só em vendas, eu também faço análises também das revistas, a Shonen Jump, a Shonen Magazine e outras aí, que você pode vir aqui quando quiser para conferir. De qualquer forma, o vídeo é esse, e a gente se vê no próximo vídeo.